Olá, bem-vindo a mais um Papo Terapêutico. Essa semana nós vamos falar sobre hipnose, como a hipnoterapia pode ajudar em várias situações. E para falar sobre isso, eu convidei a minha querida amiga e irmã Rosana Ramalho. A Rosana vai explicar para a gente o que é hipnoterapia e em quais situações ela é indicada. Rô, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá a todos vocês, meu nome é Rosana, eu sou hipnóloga clínica e vim falar um pouquinho para vocês sobre hipnoterapia. Para falar sobre hipnoterapia, eu primeiro preciso falar o que é hipnose para vocês. Hipnose é uma alteração da consciência, onde a gente aumenta, expande o nosso foco na imaginação. Hipnoterapia seria o tratamento à base de hipnose. Então, hipnose, ela é uma ferramenta utilizada dentro da terapia. Os benefícios da hipnoterapia são enormes, são imensos e pode ser utilizado para quase todos os casos. Tudo que envolve sentimento, emoção, fatos traumáticos, a hipnoterapia pode lhe ajudar sim. Eu digo pode lhe ajudar porque, na verdade, a cura depende da pessoa. Não é o hipnotista, não é a hipnose que cura a pessoa, é a própria pessoa que se cura. Como assim, Rosana? Toda vez que a gente utiliza a hipnose, é como se a gente falasse com o eu interior da pessoa, né? A gente rebaixa o senso crítico dela, que o senso crítico, ele serve como um filtro bloqueando as emoções que não foram tratadas. Então, estando um pouquinho rebaixada ao que a gente chama de transe, a gente consegue falar com o inconsciente da pessoa. O inconsciente, eu digo que é o berço onde estão os sentimentos, as emoções, os traumas, né? Então, é lá que o hipnólogo chega, tá? Muitas pessoas às vezes me procuram e falam assim: ah, Rosana, nada na minha vida dá certo, namoro não dá certo, trabalho não dá certo, minha família, parece que eu não me encaixo. Eu não sei aonde isso começou. Os filtros que existem na consciência impedem, às vezes, que a pessoa chegue até a raiz do problema, tá? Então, se utilizando da hipnose, a gente consegue chegar na raiz do problema, mostrar para a pessoa onde está e fazer um trabalho de reprogramação, né? Se a gente pensar, nós já nascemos com uma pré-programação. Como assim? Até na parte genética, na nossa memória celular dos nossos antepassados, a gente traz a nossa conduta, o nosso caráter, as nossas crenças limitantes, né? Como é que viviam os meus avós? O que eles passaram de verdades absolutas para os meus pais? O que os meus pais me passaram como referência? É isso que eu chamo de uma pré-configuração mental que foi feita, né? E às vezes você vai levando a sua vida com uma certa insatisfação e não sabe o que é. Essa insatisfação pode estar em certos valores e crenças que foram passados para você e que você lá no seu eu, lá dentro, não concorda com isso. E nem sempre a gente percebe que está vivendo assim, né? Então, a hipnose, ela permite uma reprogramação, uma quebra dessas crenças, que servem para algumas pessoas, mas para outras não, né? Eu digo assim, de um modo mais fácil para ser entendido, o cérebro,
ele é como se fosse um hardware de um computador. E a mente é o software. Então, os traumas que vão acontecendo e as emoções ruins que vão acontecendo ao longo da nossa vida, elas vão como que estragando esse software. E a função do hipnólogo é colocar uma atualização neste software que teve algum arquivo corrompido. É mais ou menos assim que funciona, tá? A programação mental, a reprogramação mental. A minha primeira faculdade foi música, tá? E eu atuei como professora há alguns anos, né? Para vocês verem como essa coisa é forte e às vezes a gente não percebe, eu ensinava violão popular, né? Música popular brasileira. E eu tinha alguns alunos, poucos alunos, que quando chegavam para ter aula, eu começava a ensinar. Só que para o aluno ter afinação, pegar afinação, né, entender o tempo da música, ele precisa cantar, ele precisa pôr para fora, não só tocar, mas cantar. E eu me lembro que eu falava para a pessoa, canta a música. E eu começava a cantar primeiro para ver se a pessoa, né, começava a me seguir cantar atrás, e algumas pessoas não cantavam e eu questionava, por que você não está cantando? Ah, não, minha mãe disse que a minha voz é horrível. A minha mãe disse que a minha voz é horrível. O que a mente desta pessoa fez? Pegou isto como uma verdade absoluta e se não tivesse feito aula, iria levar isso para o resto da vida. Então a nossa mente funciona assim. Às vezes o pensamento que temos nem é nosso, por incrível que pareça. São pensamentos que nós adquirimos como nosso, mas ele não faz parte da gente. Então a hipnose, ela permite que o terapeuta entre profundamente dentro do inconsciente. Tá? A hipnose existe, gente, desde que a gente tem consciência disso. A gente pratica a auto-hipnose de 7, 8, 9 vezes ao dia. Ah, mas como, Rosana? Então eu sempre falo para as pessoas que me procuram e querem saber um pouco mais sobre hipnose, eu falo, você faz a auto-hipnose de que forma? Vamos supor, hipoteticamente, um exemplo, que você tem que ir no seu dentista hoje à tarde. Então, você já tem na mente o caminho que você vai fazer, você entra no carro, começa a dirigir, liga um sonzinho e vai para o seu destino, para o dentista. Enquanto você está dirigindo já no automático, a sua mente começa a dispersar e aí você começa a pensar uma série de coisas. Os boletos que tem para pagar, como é que vai ser seu final de semana, lembra de alguma coisa super prazerosa que aconteceu, foca em algum problema. Quando você vê, você já chegou no dentista, estacionou o carro, e aí você se pergunta, nossa, mas que caminho que eu fiz que eu cheguei tão rápido? Eu nem me lembro. Então você estava em transe hipnótico. Por quê? Você estava focada em outra coisa, né? Se você está assistindo um filme que prende a sua atenção, seu marido chama, o cachorro passa, às vezes o telefone toca, você nem percebe, porque você está com o foco na televisão, assistindo aquele filme. Então a função do hipnólogo é de expandir a mente, é fazer uma expansão mental na pessoa. Ela vai começar a enxergar o problema que ela tem de uma outra forma. É essa a função do hipnólogo. Eu digo que o hipnólogo é só um GPS que vai mostrar o caminho. Cabe a você saber qual caminho você quer seguir. Ah, Rosana, mas hipnose não é aquela coisa que você dá cebola para a pessoa comer e ela mastiga e fala, nossa, que maçã deliciosa? Sim, isto também é hipnose.
Mas isso é hipnose de salão, é hipnose clássica. Tá? Eu estou falando de hipnoterapia. Mas o princípio é o mesmo, de você levar a pessoa ao transe. Rosana, tem algum perigo? Né? Muitas pessoas já me questionaram, mas e se eu for aí, a senhora pedir o número do meu cartão e a senha e eu der? Não tem isso, gente, não acontece isso. Outras pessoas falam, e se eu sair fora do corpo e me perder? Gente, não existe isso. Não existe isso. Às vezes a pessoa tem uma expectativa aqui e quando chega para mim, vê que a hipnose não era nada daquilo, fica até triste. Não é isso. É você ficar centrada, quieta, para dentro de você, encontrar o seu eu interior, porque é lá que está tudo, todas as respostas, né? É você ir até o seu inconsciente e buscar aquilo que não está fazendo a sua vida feliz e você nem lembra onde começou. Né? É aquela criança tua do interior que chora. Você não chora mais pelo trauma, mas você não lembra do trauma. E de repente, com a hipnose, você vê aquela criança chorando. Então não é nem mais você que chora, mas é aquela criança sua que está chorando. Então vamos até lá explicar para aquela criança o que aconteceu. E aí, como mágica, misteriosamente, aquele mal-estar, aquela angústia, aquele vazio que a gente sente, ele é resolvido. Então é para isso que serve a hipnose, né? Os benefícios da hipnoterapia são infindáveis, né? Os 3 pilares precisam estar bem. O espiritual, o físico e o mental. Quando um deles não está bem, nada vai funcionar direito, né? Então o benefício da hipnoterapia, ele é infindável, principalmente para o autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece, a coisa fica muito mais fácil, né? Você fica com um grau de expansão mental muito grande, né? Você fica muito mais esperta para aquilo que a vida te proporciona, porque a vida não proporciona coisas muito boas para a gente. Ela proporciona coisas desagradáveis, né? E quando você sabe fazer a auto-hipnose, você vê o leque de opções que tem para aquele problema que parecia enorme, ele fica insignificante. Né? Tem pessoas que falam assim, mas eu não vou conseguir nunca, você nunca vai conseguir me hipnotizar. E eu pergunto para a pessoa, você tem algum problema? Tenho. Significa que você já está hipnotizada. Pelo quê? Pelo seu problema. Você acorda de manhã e o seu problema já está aqui, bem na sua frente. Você vai trabalhar e o problema continua. Você vai almoçar e o problema está ali. Por quê? Porque o teu foco está no problema. A hipnose te ensina a deixar o problema lá na frente, onde você vê um pontinho pequenininho. E ela ensina você a focar na solução do problema. E aí a coisa vai muito mais rápida. Muito mais rápida, né? Quais os casos que a hipnose pode ser aplicada? Eu acho melhor falar quais os casos não podem. A gente, não é que não pode ser, gente, ainda está em muita discussão, tá? Mas, por exemplo, uma mulher que está grávida, né, e procura hipnose. Então, isso aí ainda é discussão, porque vamos supor que ela tem um trauma de infância muito grande, no qual os filtros dela encobrem, e ela não sabe por que na vida dela tal coisa não está dando certo, é uma tristeza, uma angústia. Quando a gente faz a hipnose, uma das ferramentas dentro da hipnose é a regressão, ela pode se deparar com um trauma muito grande e pode vir a ter um processo catártico, uma catarse muito grande que pode fazer ela perder o bebezinho. Então isso ainda está em estudo. Então, para grávidas, a gente utiliza mais a hipnoterapia para baixar a ansiedade, ficar mais tranquila ou ter mais aceitação. Muita gente engravida e não aceita, né? Então, esse tipo de coisa a gente pode trabalhar.
Outro tipo de caso que fica um pouco difícil e ainda está muito discutido, né? São as pessoas que têm esquizofrenia. Por quê? Porque o esquizofrênico ele tem um poder de imaginação extremo, né? E como a hipnose vai lidar com o foco e com a imaginação, ele pode vir meio que se perder. Então, ainda é muito discutido, né? Até que ponto a hipnose pode ser eficaz ou pode deflagrar, então, algum ataque muito pesado para uma pessoa que tem o problema de esquizofrenia, né? A hipnose não é indicada para psicopatia, tá? Porque não tem cura. Infelizmente, eu digo que a psicopatia são indivíduos que infelizmente nasceram com problema de hardware muito grande que ainda não temos resposta, né? Bem, é isso, pessoal. Eu me tratei com hipnose, tá? Eu era obesa, cheguei a 115 quilos, né? Fiz diversas dietas, é claro, nunca dava certo porque meu problema era emocional, né? Emagreci 31 quilos e alguns gramas, tá? Então, remédio não adiantava, eu estava a ponto de fazer uma bariátrica quando eu descobri que existia a hipnoterapia, né? Então, eu fiz o tratamento para obesidade e eu tinha também uma grande síndrome do pânico. Tomei medicação até pesada para esse tipo de coisa, porque eu não conseguia sair na porta da minha casa, né? Então eu fiz tratamento para isso e por gratidão e por achar fantástico a rapidez que a hipnose que é o tratamento com hipnose, que eu resolvi então ser hipnólogo. Eu era da enfermagem, fui 25 anos dessa área e saí do hospital onde eu trabalhava só para atender pacientes com hipnoterapia, de tão grata que eu fiquei, de tão mágico que é isso, né? E por que não a terapia convencional? Porque, honestamente, nós estamos num tempo em que precisamos de respostas eficazes e mais rápidas, tá? Eu cheguei a fazer terapia, mas eu acho que 60, 70, 80 sessões, além de ficar uma coisa muito onerosa, estava me dificultando demais para ter uma resposta. E a hipnose, gente, quando você está em transe, você lembra da sua vida como um filme. Você mesmo localiza o ponto, a raiz e dá o feedback para a gente, para nós hipnólogos, terapeutas, que a gente pode mostrar para você o que você pode fazer com aquilo ali. Sabe, você sai de uma sessão tão leve. Já me perguntaram, então hipnose, entrar em transe é que nem meditação? Sim e não. Tá? Sim, porque tem o mesmo procedimento do sentar, fechar e ficar quieto, mas não porque a meditação tem um cunho de contemplação, ela é contemplativa, né? E a hipnoterapia, a hipnose para a terapia tem o contexto da cura, tá? Então, ela vem de uma mesma raiz, embora ela faz uma ramificação. Mas a resposta de tudo está dentro de você. Tá? Os nossos filtros nos impedem da gente ter esse mergulho profundo, que a hipnose favorece muito mais rápido. Tá ok? Bem, eu vou deixar meu telefone, meu WhatsApp por aqui, depois eu vou colocar, não sei se vai ser do lado direito, vai ser do lado esquerdo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é por conta dos atendimentos online, tá, gente? Rosana, dá para ser hipnotizada online? Sim, com certeza em 100%, tá? Então eu vou deixar
o meu contato, se alguém tiver vontade de me escrever ou quiser fazer um tratamento. Eu só trabalho com 6 sessões. Hipnose, ela não é longa, tá, gente? Justamente porque eu falei que a gente precisa de respostas rápidas, hoje em dia, para se curar rápido, para poder viver, tá? Então, a hipnose, ela te proporciona isso. Então, eu trabalho apenas com 6 sessões, não mais do que isso. Então, ok? Bem, acho que falei tudo que precisava. Então, um grande abraço para vocês, um grande beijo para você que me convidou ao programa, para você e para a Cris. Felicidade a todos, saúde e paz mental. Um grande beijo.